pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 33ª rodada. E olha, nós temos clássicos espetaculares na quarta e na quinta-feira. Mas antes de poder contar o enredo, a história desses confrontos, siga a Itatiaia no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, dê seu like, compartilhe nosso conteúdo, peça qual jogo você quer ver nessa reta final de Brasileirão, tendo a história contada aqui no Histórias do Brasileirão. Bem, a gente começa a falar de Internacional e Fluminense que se enfrentam na quarta-feira, 7 da noite no Beira-Rio. Isso, eles vão abrir a 33ª rodada e um confronto de uma rivalidade bem recente e também antiga. E a rivalidade antiga é justamente por causa do Brasileirão. Eles se reencontram na Série A pouco mais de um mês depois de o Fluminense eliminar o Colorado lá dentro do seu estádio, na Copa Libertadores, na semifinal, o jogo de volta, com uma virada espetacular, fazendo 2-1, coincidentemente gols de John Kennedy e Cano, que foram também os artilheiros na decisão. Só que, ao contrário, lá no Beira-Rio foi John Kennedy e Cano, e no Maracanã foi Cano e John Kennedy. Mas o que a gente vai falar é de que, primeiro, os dois times estão com objetivos muito distintos nesse Brasileirão, porque o Internacional briga para fugir da zona de rebaixamento, tem uma situação mais ou menos confortável, mas ainda não escapou matematicamente, e o Fluminense, que brigava por G6, agora está a passeio no Campeonato Brasileiro, após conquistar no último sábado a Copa Libertadores da América com a vitória por 2-1 sobre o Boca Juniors. Mas sempre que Internacional e Fluminense jogam pelo Brasileirão, é impossível não lembrar da semifinal de 1975. Os dois times eram verdadeiros esquadrões. Só para ter uma ideia, o Fluminense era chamado de máquina tricolor, tinha como grande craque o Rivelino. O Internacional era um time espetacular, tinha como grande referência Falcão. Só da gente dizer isso, Falcão de um lado, Rivelino do outro, já dá para ter noção do que aconteceu. Foi jogo único no Maracanã. E aí, ao contrário do que aconteceu na semifinal da Libertadores, na do Brasileirão de 75, quem levou a melhor foi o Colorado. Venceu o Fluminense dentro do estádio do Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, por 2-0, com uma atuação espetacular do ponta esquerda Lula, que era um ídolo tricolor. Não é, porque em 1970 ele ganhou com o Fluminense a Taça de Prata. E em 75 ele foi um carrasco tricolor com o Colorado na semifinal do Brasileirão, em jogo único, dentro do Maracanã, vencendo por 2-0. Flamengo e Palmeiras é o confronto mais aguardado do Campeonato Brasileiro há algumas temporadas. Mas esse de 2023, que acontece nessa quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, tem um contorno todo especial e muitos ingredientes. Por quê? Nas últimas temporadas, os dois clubes dominaram o futebol brasileiro. Claro, em 2021 o Galo ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores. Em 2020 o Flamengo ganhou o Brasileiro, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Em 2019 o Flamengo ganhou o Brasileiro e Libertadores. Ano passado o Palmeiras ganhou o Brasileirão, o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E esse ano eles ainda não faturaram nada. E esse jogo de quarta-feira é uma autêntica decisão para os dois lados, principalmente para o Flamengo, que está mais distante ainda do Botafogo. O Palmeiras está ali empatadinho em pontos, embora tenha um jogo a mais, mas o Flamengo não. O Flamengo precisa remar para poder chegar perto do Botafogo, tá? E essa disputa Flamengo e Palmeiras faz a gente se recordar do Brasileirão de 2018, quando os dois times brigaram pela taça até a penúltima rodada. Aí o Palmeiras foi campeão, batendo o Vasco em São Januário por 1-0, o gol do Daverson, ao mesmo tempo em que o Flamengo batia o Cruzeiro no Mineirão por 2-0, mas não adiantou nada. E foi tanto equilíbrio entre eles, embora o Palmeiras tenha feito uma diferença considerável de pontos, mas é porque na última rodada ele venceu e o Flamengo perdeu, então ficou em 80-72, 8 pontos de diferença, mas nos dois jogos entre eles, 2 empates por 1-1. 1-1 em São Paulo, 1-1 no Maracanã. Nessa quarta-feira, 1-1 é praticamente os dois morrerem abraçados. Pessoal, é interessante, Esse Corinthians e Atlético, quinta-feira, 7 da noite, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter o Galo defendendo uma escrita na casa corintiana e o Corinthians, que tá lá na parte de baixo da tabela, tentando escapar da zona de rebaixamento, obrigado a fazer o que conseguiu na Copa do Brasil. O torcedor atleticano tem muita raiva daquele jogo, A volta das oitavas de final, o Galo fez 2-0 no Mineirão com um show de bola, poderia ter feito mais, foi
para a Arena Corinthians, perdeu por 2-0 num dia em que o Kudê poupou alguns jogadores, inclusive o Hulk, que não vai jogar, que tá suspenso, foi expulso contra o América. O Corinthians venceu por 2-0, levou para os pênaltis e aí o Corinthians ficou com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, tá? Mas essa vitória do Corinthians foi na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Galo venceu os últimos 3 jogos lá na Arena Corinthians, isso mesmo. Ano passado, a vaga na fase preliminar da Libertadores foi conquistada com 1-0, o gol do Vargas de pênalti. Vocês se recordam disso? O Vargas fez 1-0, aí o Galo foi e se classificou para aquelas etapas preliminares da Copa Libertadores. Não conseguiu ir diretamente à fase de grupos, que é o que ele busca agora. E vencer o Corinthians vai ser fundamental para isso. Em 2021, naquela grande campanha do Galo, né, que foi campeão brasileiro, venceu o Corinthians lá dentro da Arena Corinthians por 2-1 de virada. Tá? O Matheus Davó, lembram dele? Veio jogar no Cruzeiro no início do ano, um centroavante limitado tecnicamente, fez 1-0 pro Corinthians e o Hulk decretou a virada do Galo. O Hulk marcou 2 vezes e o Galo venceu por 2-1. Isso no Brasileirão de 2021. Antes disso, em 2020, a história tinha sido parecida. O Corinthians saiu também na frente e o Galo chegou à virada com gols do Arana e do Marrone, num dia em que o Vargas, que tinha acabado de chegar na cidade do Galo, fez uma grande atuação. Vargas é outro atacante que não vai estar lá na Arena Corinthians, aliás, não joga há muito tempo, né? Então, quer dizer, o Corinthians obrigado a vencer na sua casa e venceu o Galo lá no último confronto entre eles, mas esse não conta para histórias do Brasileirão. O que conta são os jogos pela Série A e nos últimos 3, mesmo com o Corinthians jogando em casa, ele não foi páreo para o Galo. Um abraço, pessoal.